Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje será sobre a crucificação de Jesus. Eu sou o Vini e é mais um vídeo do Explicando a Bíblia. O assunto abordado hoje será sobre a crucificação de Jesus. E esse assunto é um assunto que tem que ser tratado muito bem, porque é um assunto que a Bíblia inteira vai falando, dando referências, até falando na cara mesmo sobre isso. E olha só, o suicídio de Judas. E chegou na manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. E Maniano os levaram a entregar ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traía, vendo que fora será condenado, trouxe ao arrependimento das 30 moedas de prata e aos príncipes, os sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: quem nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Olha só, olha a história aqui. O suicídio de Judas foi o quê? Ele traiu Jesus. Aí você pode falar: então por que ele fazia parte dos 12 apóstolos? O que aconteceu? Ele foi chamado por Jesus, mas em questão, ele não se importava com isso, né? No fim da vida dele, antes de se enforcar, ele não se importava muito com isso. Então, o que aconteceu é que ele foi lá e traiu Jesus. E aí, ele se arrependeu, queria as moedas, não... quer dizer, queria, né, trocar as moedas ali, e não trocaram de novo tudo. Ele jogou as moedas e se enforcou e se matou. E olha só, depois a consequência disso. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente e o presidente interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o diz. E aí em seguida, olha, vê só. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E portanto estavam eles reunidos e disseram-lhe Pilatos: qual queres que solte, o Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer que não entreis na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quer que eu solte? Eles disseram: Barrabás. E disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disse-lhes todos: seja crucificado. Porém, o presidente, que era Pilatos, disse-lhes: mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos viu que nada aproveitava, e antes o tumulto crescia. E tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, e considerai isso. E aí em seguida, então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, e entregou para ser crucificado. Isso mostra a crueldade do homem. O homem não tem que nem saber. A crueldade do homem. Vimos aqui que eles não quiseram nem saber de conversa. E acabou por aqui mesmo. Eles não quiseram nem saber de conversa. Porque eles já tinham sido persuadidos. E o homem, como mostra, a multidão não tinha misericórdia de ninguém, não considerava nada, entendeu? Ela foi persuadida, mas isso não é desculpa, ou seja, mostra a crueldade do homem, né? E aí, como foram açoitar e soltaram, né, Pilatos, olha o que aconteceu com Jesus Cristo, a crucificação de Jesus Cristo.
E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangiram a levar a sua cruz. O que aconteceu? Simão levou a cruz de Jesus, porque Jesus tinha tomado muitas chibatadas, ou seja, ele estava num estado que ele estava muito fraco, ele não conseguia levar a cruz por muito tempo. Ele levou, mas ele não estava conseguindo. Chegou uma hora que ele teve que pedir ajuda, né? E aí, pedindo ajuda de Simão, Simão levou a cruz? Levou. Por quê? Jesus já tinha tomado tantas chibatadas que ele não estava conseguindo segurar a cruz mais. Você tá entendendo? E aí, em seguida, olha aqui, ó. E olha, e havendo crucificado, repartiram suas vestes, seus vestidos. Ou seja, Jesus não tava nem com roupa direito. Pra você ver como a situação tava ruim pra ele. E assim, não era só com Jesus não que foi isso, tá, gente? Com várias outras pessoas, tá? Mas, pulando essa parte aqui, ó. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentaram, guardaram ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E olha o que aconteceu. E aí os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Mas olha um detalhe. Provavelmente Jesus não foi crucificado em um monte. Até tem, assim, uma chance de ele ser crucificado em um monte. Mas essa chance é muito baixa. Porque naquela época a tradição não era essa. E na cidade onde ele foi crucificado, o máximo era um monte que tinha ali. Eu não lembro o nome do monte. E tinha ali perto, na frente da cidade. Mas tirando esse, não tinha outro. Então Jesus provavelmente não foi em um monte assim. Foi no meio da cidade mesmo. Se foi um monte, só tem um único monte que pode ser esse escolhido para ele ficar lá. Mas provavelmente foi na cidade. Se não, só pode ter sido em um dos montes que fica na frente da cidade. Mas olha só o que disse Jesus. E olha só o que Jesus disse. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani. Isso lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E aí, ó. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre, pondo numa cana, davam-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixe e vejamos, Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em duas, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as suas pedras, e abrindo os sepulcros, muitos corpos dos santos dormiram, foram ressuscitados. Aqui mostra dessa parte que Jesus, ele foi lá, ele foi e ele fez o sacrifício para as pessoas terem a oportunidade, né? Das pessoas terem a vida eterna. Ele fez isso. Essa é a mensagem, né, do evangelho. Ele fez isso. O que ele fez? Ele foi lá, pagou o preço por nós, né? E aí, ele deu a chance. Como assim a chance? As pessoas podem escolher entre ir pro inferno ou ir pro céu. As pessoas podem escolher entre ir pro céu e ir pro inferno. Mas ele deu a oportunidade. Ele deu a oportunidade para essas pessoas irem pro céu. Todo mundo ir pro céu. Deus não quer que ninguém vá pro inferno. Mas as pessoas podem escolher entre ir pro inferno e ir pro céu. Mas Deus não quer. Por isso que ele
mandou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a pessoa querer e fazer, né, o que Deus quer que ela faça, ela vai lá e tem a vida eterna. É isso. É isso a mensagem grandiosa do Evangelho. É isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou os pecados para que quem quisesse seguisse ele e tivesse a vida eterna. É essa a mensagem principal de todo o Evangelho. Mas olha só, a sepultura de Jesus. E vendo, vinha tarde e chamou um homem rico, almirante, por seu nome José, e também era discípulo de Jesus. E aí, depois disso, ó. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E aí, ó. José, tomando o corpo, envolveu num fino, limpo lençol. E aí eles colocaram ali, né? E pôs no sepulcro novo que havia aberto uma rocha e rodando uma grande pedra para porta do sepulcro, e foi assim. E aí deixaram assim, né? Ele colocaram um véu nele, né? Jogaram ele lá, ele tava já caído já. Mas aí colocaram um véu nele ali, né? E antes disso, o que aconteceu? Um soldado foi lá e jogou uma lança para ver o quê? Se Jesus tava vivo ou não. E aí só saiu água e sangue misturado, ou seja, ele já tava morto, ele não tava mais vivo. Oficialmente, sem chances, ele estaria vivo. E aí colocaram a sepultura ele e acabou assim. E aí a ressurreição. Na sepultura não, né? No nós descaixamos, mas deixou uma pedra ali, colocou o véu ali, né? Pronto. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já disputava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e os outros foram ver o sepulcro. Só que aí eles acharam que Jesus não ia voltar. Eles acharam que acabou por ali. Mas eles tiveram, é claro, uma surpresa, como diz aqui a Bíblia. E eis que ouviram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo chegou e, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o aspecto era como relâmpago e vestido como neve. E guardavam-se com medo dele e ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo respondeu e disse-lhe às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus e que foi crucificado. E eles não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Eis, pois, que imediatamente dizia aos seus discípulos que já ressuscitou os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali vereis, eis que vô-lo tenho dito. Saindo eles processualmente do sepulcro, com temor e grande alegria, e correram anunciar aos discípulos. E aí, ó. Vê só. Indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temeis, e de dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Ou seja, ela ficou animada, porque ela foi lá pensando, né? Nossa, coisa ruim, isso aqui. Relembrando, né? A mãe, né, de Jesus, Maria. E aí, depois disso, e elas viram, ficaram impressionadas, animadas e adoraram também por ele, né? Mas olha só o que está escrito aqui no mesmo livro, pertinho disso. Olha, veja só. Mateus 24. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escureceu, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no sinal
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rujo e clamor da trombeta, os quais ajuntaram seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aprendei-vos dessas palavras, parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabereis que está próximo do verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele se aproxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. É isso que está escrito aqui, ó. É isso, né? Jesus falou que ele iria voltar, né? E essa é a segunda vinda, né, de Jesus para a terra, né? Só que essa vinda agora não vai ser a vinda para ensinar alguma coisa, ou não vai ser a vinda para falar sobre alguma coisa, não vai ser a vinda de nada disso. Essa vinda já é para pegar os mortos, né? Pegar os mortos e acabar com a palhaçada de uma vez, né? Acabar com os pecados, acabar com tudo isso. Jesus vai voltar por isso, né? A primeira vez foi para ensinar e tudo mais, a segunda já é para dar o ponto final. A primeira foi para ensinar e a segunda é para acabar de uma vez com as coisas más e tudo isso. É isso. Jesus veio, morreu na cruz, foi sepultado, né? Melhor, ele foi traído por Judas. Depois disso, ele foi lá e foi julgado. Depois ele foi julgado pela multidão. Depois disso, colocaram ele na cruz. Depois jogaram ele, né, e colocaram na sepultura, na pedra ali. E depois, em seguida, ele ressuscitou. E agora, por último, o acontecimento está próximo de acontecer, a volta de Jesus. É isso o que é a principal coisa do Evangelho. A morte de Jesus na cruz. Muito obrigado por me ouvir nesse vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.